Do Senhor, Ele me unge com vestes de louvor. Eu salto muralhas, gigantes vão ao chão. Assim como foi nos dias de Davi, seu espírito se apossou de mim. Eu tenho vitória pelo poder da unção. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei para defender o seu reino e ser o seu guerreiro. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei para defender o seu reino e ser o seu guerreiro, Senhor. Dá vitória e força pra guerra, seu poder faz tremer a terra. Não tem limites, não tem limites. Dá vitória e força pra guerra, seu poder faz tremer a terra. Não tem limites, não tem limites, não. Glória a Deus. Tenho a marca da vitória do Senhor, Ele me unge com vestes de louvor. Eu salto muralhas, gigantes vão ao chão. Assim como foi nos dias de Davi, seu espírito se apossou de mim. Eu tenho vitória pelo poder da unção. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei para defender o seu reino e ser o seu guerreiro. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei para defender o seu reino e ser o seu guerreiro, Senhor. Dá vitória e força pra guerra, seu poder faz tremer a terra. Não tem limites, não tem limites. Dá vitória e força pra guerra, seu poder faz tremer a terra. Não tem limites, não tem limites. Depois da luta tenho vitória. Não tem limites, eu vou reinar. Glória a Deus. Nossa espada pelo Senhor. Entregamos a nossa vida no teu altar, Jesus. Somos teus. Glória a Deus. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei. Minha espada pelo rei, minha vida entregarei.
Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez. Estamos na presença de Deus. Essa semana eu dizia para alguém que o nosso Deus, ele não tem mesmo limites para ele. Não existe barreira de tempo ou de espaço. Você quer ver uma coisa? O pastor Cássio costuma muito falar isso. Quando ele está pregando, ele diz assim, olha, você que vai ouvir essa mensagem, em qualquer tempo ou espaço que eu nem imagino que você vai estar ouvindo. Mas você vai ouvir e Deus vai falar com você. E nesse tempo nós temos aprendido muito isso, que Deus tem falado de formas diversas conosco, não é? Deus tem falado em sonhos com os nossos irmãos, você não tem ideia quantas coisas os nossos irmãos têm sonhado. Na semana passada nós recebemos na nossa casa um casal que foi fazer um carinho lá para nós, né? E aí a nossa querida irmã, né, a Naliane, ela teve um sonho e ela sonhou antes mesmo que algo acontecesse, ela sonhou e ela testificou para nós. E Deus tem nos dado sonhos e visões. O Senhor tem falado conosco de uma maneira diferente, não é? Às vezes pela madrugada. Não é? Alguns dias atrás eu passei por uma guerra espiritual. Eu tenho algo no meu coração, irmãos, eu sempre determino isso. Satanás, ele não entra na minha casa, ele não tem acesso a cômodo algum, a lugar nenhum da minha casa e nem aos meus. Isso eu declarei há muitos anos. No nome de Jesus, e isso acontece até hoje. Só que Satanás estava bem no linear da minha porta ali, para adentrar, mas não adentrou. E o Senhor disse, eu sou contigo, né? Espera e vê. Né? Porque Satanás, às vezes, quando nós estamos em guerra, ele zomba. Não é? E como a Golias, ele se vira para Davi e ele tinha força, como homem gigante que ele era, de estraçalhar com um menino tão pequeno, mas ele começou a atingir o psicológico, né, dizendo, olha, você não é de nada. E Satanás, às vezes, faz isso conosco, e nós acabamos entendendo isso como uma derrota, nós não vamos adiante, mas na nossa guerra, existe um general chamado Jesus Cristo, que vai à frente da batalha, que é por nós. Então é isso que nós cantamos aqui mesmo, a nossa espada é pelo reino, nós guerreamos a causa do Senhor, nós sofremos pelo reino, nós continuamos lutando, nós continuamos semeando e continuamos colhendo, porque às vezes alguém pensa que nós estamos só semeando e não estamos colhendo. O Senhor tem nos dado também frutos abundantes, e como nós dizemos aqui, e que serão permanentes para a glória de Jesus. O Senhor tem feito milagres na nossa vida e a gente só vai esperar, depois de toda essa luta, nós cantarmos e celebrarmos a vitória no nome de Jesus. Mas você vai passar as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas decepções. A vida, queridos, faz parte da vida isso. A vida é formada dessa maneira. Mas que o teu viver, quando você estiver em abundância, ou quando você passar necessidade, quando você estiver enfermo, ou você estiver com saúde, em todas as coisas, o Senhor olhe para você e veja o fruto do trabalho dele na cruz do Calvário, que você exala o bom perfume de Jesus Cristo, que você tem lutado para se tornar a imagem e a semelhança de Jesus, que o nosso viver mostre não quem nós somos, olha como eu sou bom, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu posso, olha como eu conquistei, não, mas que todo o nosso viver seja voltado, então, para a cruz do Calvário e para nosso Senhor, que o nosso viver revele quem Ele é. Então, viva na presença do Senhor, viva em santidade, viva na presença do Senhor, lutando, viva guerreando, viva prostrado na presença dEle, porque se você estiver prostrado na presença do Senhor, você vai estar de pé diante do inimigo, e a vitória é sua no nome de Jesus. Nesta manhã, eu quero dar glória e honra ao nosso Deus, e eu quero que Ele olhe para a igreja dEle, igreja viva em todo o mundo, e Ele veja o fruto do penoso trabalho dEle, e saiba que nós revelamos, que nós mostramos, que nós vivemos a cada dia o que Ele é, para a glória do nome de Jesus.
te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar e teu coração se alegre sobre mim. Glória e honra a ti, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo. Todo domínio a ti, Deus poderoso, Deus poderoso. O trabalho te alegrarás, e te alegrarás. Povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo
sobre mim. Sim, Senhor Jesus, alegra-te sobre mim. Glória a Deus. O Senhor abençoe a tua vida nesta manhã de maneira abundante, no nome de Jesus. Glória a Deus. Olá, bom dia, paz seja convosco. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Esta também é a sua casa. Muito obrigado por permitir que nós possamos entrar aí dentro do seu lar, da sua casa, pregar uma boa palavra, e eu tenho convicção e certeza de que o Senhor vai me usar hoje para abençoar a sua vida através de uma palavra diretamente do trono do Senhor. Vai, corre lá, pega lá uma partícula de pão, um pouquinho de suco de uva. Daqui a pouquinho, na próxima hora, nós vamos interromper para cearmos a ceia do Senhor do mês de número 3. Já despachamos janeiro, já despachamos fevereiro e vamos inaugurar março diante do altar do Senhor, consagrando os primeiros dias de março, todos os dias, pedindo a Deus que este mês de número 3 seja um mês de conquista, de vitória, de proteção, de muita saúde. Aliás, nós estamos precisando de muita saúde na nossa nação, né? No globo terrestre nós estamos muito necessitados da cura do Senhor, que Ele mesmo te encontre com provisão, com proteção e principalmente com cura, em nome de Jesus. Convida alguém que ainda não conhece a palavra do Senhor, convida ele para ouvir a boa ministração da parte do Senhor. Você convide alguém da sua célula que eventualmente está disperso, mas liga para ele e fala neste momento para que nós possamos juntos congregarmos, ainda que distantes geograficamente, estamos unidos espiritualmente, todos num só propósito. E o propósito não é outro senão glorificar aquele que merece toda a honra e toda a glória. O nome dele? Não é o pastor. O nome dele é Jesus, o Filho de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a rosa de Saron. Ele mesmo está presente hoje aqui, de braços abertos para te abraçar. Parabéns, que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Você que participa conosco pela primeira vez, você está completamente desobrigado de o fazer, porque esta é uma responsabilidade dos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você sabe, a igreja ela não é mantida por instituições filantrópicas, ela não é mantida por instituições financeiras, bancárias, não, ela não é financiada por A, por B ou por C, senão pelos membros ofertantes, dizimistas, com o coração rendido e fiel no altar do Senhor. Nós trazemos as nossas ofertas ao Senhor com uma oferta consciente e racional. A nossa oferta não é emocional,
ela é completamente um culto racional ao Senhor. Eu quero ler um texto no livro de Salmos, no verso de número 51 e no verso de número 17. Escuta. Tem um cântico que a gente canta que diz assim: Deus não rejeita a oração, mas Deus rejeita a oferta. Sério, sério. Deus rejeita a oferta. Portanto, este é um momento de muito cuidado. Consulta aí o seu coração, filhinha. Consulta aí o seu coração, filho, para que você não seja encontrado infiel, como alguns dos nossos irmãos que foram ofertar e foram reprovados. O Salmo de número 51, no verso de número 17, está dizendo que o sacrifício que Deus aceita, o sacrifício agradável a Deus, não é uma oferta de R$1.000, de R$1 milhão, não é uma oferta, não. O que o texto de 51, verso 17 está dizendo, que o sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, humilde, obediente. Este coração quebrantado, humilde e obediente, Deus não despreza. O Deus que eu sirvo, Ele pode rejeitar a oferta, como rejeitou a oferta do irmão Caim. 2 irmãos, Caim e Abel. 2 deles trouxeram a oferta. De um, Deus se agradou. De outro, Deus não se agradou. Porque o coração não estava quebrantado, não estava contrito. Nós tínhamos 2 irmãos lá na igreja de Atos dos Apóstolos. Aliás, 3 irmãos. Um chamado Barnabé vendeu toda a sua propriedade, deitou aos pés dos apóstolos e o Espírito Santo recebeu essa oferta. Mais um casal, um irmão chamado Ananias com sua esposa Safira, também venderam suas propriedades, mas mentiram o valor, omitiram parte do valor. O coração não estava quebrantado. Ali mesmo entraram vivos e saíram mortos. Entraram sorridentes e saíram sem respirar. Portanto, consulte o seu coração. Não permita que Deus rejeite a sua oferta. Deus não está de olho na unidade monetária. Deus não está de olho na sua conta bancária. Deus está olhando o seu coração, se ele está quebrantado, obediente, contrito. Se ele está obediente, se ele está respeitando os princípios da palavra. Se esse é o seu caso, seja muito bem-vindo. Nós vamos ofertar, nós vamos dizimar. Aqui nós temos o nosso irmão Mateus Moreno Cola, ofertando na casa do Senhor, ofertando, dizimando na construção do templo. A nossa irmã Maria Loyola e a irmã Maria Elza Cardoso e família. Queremos agradecer a presença das nossas irmãs intercessoras que estão ali, a Lúcia, a Elzinha, saudade. E é uma honra servir Jesus ao lado de guerreiras tão valorosas como vocês. O Sara está aqui conosco também. É um prazer imenso estar com vocês presencialmente. Pode ficar tranquilo, aqui nós estamos respeitando todos os protocolos de segurança, distanciamento. E eu quero, neste momento, convidar você a ofertar e a dizimar comigo. Aqui à minha direita, esquerda sua, nós temos as contas para que você possa anotar, ofertar e dizimar. À minha esquerda, nós temos um número de CNPJ, à sua direita. Esse número de CNPJ é a chave Pix, para que, se eventualmente você não tem nenhuma dessas contas bancárias, Banco do Brasil ou Banco do Bradesco, você possa fazer a sua contribuição pela chave Pix, anotando esse número de CNPJ e trazendo principalmente o seu coração quebrantado. Isso Deus não despreza. Vamos orar. Coloque as suas mãos junto às minhas mãos. Eu vou lhe abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença
E faço isso com temor e tremor no nome precioso e bendito de Jesus, o teu Filho. Quero declarar que o nosso coração é um coração obediente, contrito e quebrantado. Já não importa então o valor, se é um valor alto ou baixo, isso tem quase absolutamente nada a ver com o propósito para o qual o Senhor recebe esta oferta. Mas tem a ver com o propósito do coração. Se este homem está com o coração quebrantado, se esta mulher está com o coração quebrantado, se há desejo intencional no coração, amoroso, generoso, eu tenho certeza de que as janelas do céu se abrirão de maneira poderosa, de qual nos advém a maior abastança, e o Senhor haverá de repreender o devorador por minha causa e por causa dos meus amados. Eu consagro estas ofertas dos meus amados que são fiéis a Ti, com o coração rendido na Tua presença, e te peço agora para todos aqueles que estão ofertando de igual maneira, que o Senhor os prospere, o Senhor os abençoe e nada, absolutamente nada lhes falte. Eu oro, consagro e abençoo, já te agradecendo, pois sei que o Senhor sempre nos ouve. Assim seja e assim será, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus te abençoe, os nossos amados ofertantes dizimistas, que o Senhor possa recompensar a você com todas as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, hoje é a ceia do Senhor, a ceia de número 3, é o terceiro mês em que nós iremos cear. Então, daqui para 30, 40 minutos, não mais do que isso, nós vamos nos reunir para cearmos a ceia do Senhor. E hoje nós vamos pregar uma palavra curta, porém profunda na sua extensão. Eu quero que você abra o texto sagrado comigo no Novo Testamento, Evangelho de João. No Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver nos versos de 20, capítulo 20 do Evangelho de João, nos versos de 19 até o verso de 25. Nós vamos ver alguns versos e eu peço que você, neste momento, prepare o seu coração para receber uma boa palavra da parte do Senhor. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, nos versos de 19 até o verso 25, Jesus aparece aos discípulos. No verso 19 diz que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto, num domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, por causa da perseguição, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse algo maravilhoso. Sabe o que Jesus disse? Shalom, a paz seja convosco. Ai, que delícia! Você faz ideia do que é você participar de um culto e de repente vem entrando alguém? Quem é o pastor? Quem é o bispo? Não. Quem é o presidente da república? Não. Quem é? Jesus. Não acredito. E o que ele tem para dizer para nós? Shalom, a paz seja convosco. Ai, que cena linda. Verso 20. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos, lhe mostrou o lado, e os discípulos alegraram-se, portanto, ao verem o Senhor Jesus ali. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Havendo dito isso, ele deu um presente. Pastor, o que Jesus deu? iPhone 12, última geração? Não, melhor. O que Jesus deu? A maleta do milhão? Não, melhor. Jesus soprou sobre eles e disse, recebei um presente. Esse presente é o Espírito Santo. Soprou sobre eles o Espírito Santo. Que culto esse, meu irmão?
Se de alguns perdoardes o pecado, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, também serão retidos nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo. Aliás, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava no culto com eles quando veio Jesus. Verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir com os meus olhos, se eu não tocar com as minhas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus me usa agora poderosamente para pregar esta palavra ao coração das minhas amadas, dos meus amados, ao coração daquele, Senhor, que está ouvindo esta palavra, onde chegar o som da minha voz, que a provisão do Teu Espírito Santo os alcance. Eu me escondo atrás da Tua palavra. Convém que o Senhor cresça e eu diminua. Assim seja, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? O tema desta rápida ministração, o dia de hoje, chama-se o culto da reconciliação. O culto da reconciliação. Pastor, não sei nem o que é reconciliação. Eu te explico. Ao decorrer do tema da mensagem, nós vamos dizer a você o que significa o culto da reconciliação. Os discípulos, eles estavam então em casa reunidos, estavam na célula ao cair da tarde de um domingo, quando Jesus então, após a sua ressurreição, entra no recinto e diz a Bíblia que as portas estavam completamente trancadas. E diz que com as portas trancadas, segundo o verso de número 19, Jesus entra e diz e dá a eles o primeiro presente: Shalom, a paz seja convosco. Você gostaria de receber a paz de Cristo? Não, não é a paz que o dólar dá. Não é a paz que a religião dá. Não é a paz que a cachaça 51 dá. Não é a paz que a carreira de cocaína dá. Não é essa paz não, camarada. Não é a paz que o sexo produz. Não. A paz de Cristo é a paz que excede todo o entendimento. O mundo desabando, o mundo do avesso, nós temos Shalom, a paz do Senhor. Portanto, você está atribulado, você está triste, está chateado, profeticamente, a minha voz é a voz do Espírito Santo dizendo a você: Shalom, a paz seja convosco. É o primeiro presente que Jesus trouxe para mim e para você no dia de hoje. Agora, que coisa curiosa, no dia em que Jesus comparece à célula, no dia em que Jesus comparece ao culto, justamente o dia em que Jesus vai no culto, o irmão Tomé faltou na igreja. O irmão Tomé, mas tanto dia para você faltar, camarada. E você faltou justamente no dia em que Jesus aparece e dá um presente maravilhoso: Shalom, a paz de Cristo. Diz que o Tomé não foi no culto. Se nós avaliarmos bem, Tomé perdeu um presente precioso. No verso 19, ele perdeu a bênção da paz do Senhor Jesus, que a paz invadiu aquele recinto. Eles estavam com medo, as portas estavam trancadas, estavam com medo da perseguição, mas receberam um presente precioso. O Tomé faltou no culto. Deixa eu perguntar, você está ouvindo o culto? Estou, pastor, mas você está presente no culto? Porque é diferente, você pode ouvir, mas não estar presente no culto. Você pode estar ouvindo esta mensagem, mas sua cabeça está longe. O Tomé não foi no culto, perdeu a paz de Cristo. E quer saber qual foi o outro presente que o Tomé perdeu? No verso de número 22 está dizendo que Jesus, depois de dar a paz que excede todo o entendimento, um presente maravilhoso, diz no verso de 22 que ele soprou sobre os irmãos
e recebeu o Consolador. Não é outro senão o Espírito Santo derramado sobre os nossos irmãos que estavam com medo, atribulados, estavam com uma interrogação gigantesca, eles estavam completamente atônitos, não sabiam o que iria acontecer, mas o Senhor primeiramente lhes deu a paz e segundamente, se é que existe essa palavra, se não existia eu já inventei, o Espírito Santo foi dedicado a eles naquele dia. Vale a pena participar do culto onde Jesus está? Este é o culto chamado o culto da reconciliação. Mas o irmão Tomé não foi no culto. Diz o verso 24, que um dos 12 chamado Dídimo, Tomé, não estava com eles quando Jesus foi lá e deu 2 presentes, deu a paz e deu o Espírito Santo. O Tomé ficou em casa, no Facebook, o Tomé ficou em casa, assistindo o campeonato israelense daquele tempo, o Tomé ficou lá na casa dele, lá, pintando a parede, sei lá o que ele ficou fazendo, fato é que ele não foi no culto. Você sabe o que nós descobrimos? Que quando volta e meia nós nos encontramos com os irmãos na rua, trombamos aí, aleatoriamente com os irmãos, irmão, pastor, seja convosco, tudo bem, tudo. Você viu o culto de domingo passado? A pessoa fica toda descabriada. Por quê? Porque ele não participou do culto, ele não ouviu o culto. Teve o domingo, teve a segunda, teve a terça, teve a quarta, teve a quinta, teve a sexta e o sábado e não ouviu o culto. Perdeu o presente, perdeu a paz do Senhor Jesus, perdeu o Espírito Santo, perdeu a unção. O culto da reconciliação é o culto onde Jesus se faz presente. Aí aconteceu de que simplesmente pelo fato dele não ter ido ao culto e perdido 2 presentes que o próprio Jesus deu, ele ficou indignado, porque 8 dias depois ele apareceu no culto, e aí, anterior a isso, os irmãos disseram assim, Tomé, nós vimos Jesus. Como assim você viu Jesus? Eu vi ele sendo crucificado, eu vi os caras metendo prego na mão dele, eu vi os caras metendo cravo no pé dele, eu vi o camarada furando o lado dele e saiu água, eu vi ele sendo sepultado no sepulcro, empurraram a pedra, e agora você está me falando que ele veio aqui na célula? Como isso pode acontecer? Ficou indignado, porque Jesus fez o que tinha que fazer e ele não estava presente. Só que passou 8 dias depois, uma semana, segundo o verso de número 26, Jesus então foi lá no culto novamente, e por incrível que pareça, naquele dia, mesmo chateado, mesmo magoado, mesmo bicudinho, mesmo emburradinho, o Tomé foi no culto, e nesse dia Jesus apareceu de novo dizendo, aqui ó, você não queria me ver? Mete a mão aqui, nas minhas feridas, nas minhas chagas. Deixa eu te contar um negócio, faltar a um culto, eu não estou falando para você ser religioso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo eu venho ao culto, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando você vem ao culto para cultuar Jesus, e mesmo você estando aqui presente, sua mente está longe, você aí dentro da sua casa está ouvindo essa mensagem, você aí dentro do seu carro, você aí dentro do seu caminhão, você aí dentro da guarita onde você está trabalhando, você aí dentro de um leito de hospital ouvindo essa mensagem. Ei, se você estiver aí me ouvindo, mas seu coração não estiver ligado, é como se você estivesse ouvindo essa palavra, mas não participando do culto. Jesus está presente falando com você, mas não está atingindo o propósito para o qual essa palavra foi enviada. Você não está participando do culto que Jesus gostaria muito que você estivesse. Por quê? Porque se você estivesse participando do culto como deveria participar, você receberia a paz de Cristo, você receberia o Espírito Santo. Não participar de um culto onde Jesus se faz presente tem consequência, tá bom? Quer saber quais são as consequências? Esfriamento espiritual. Você conhece algum crente aí que esfriou espiritualmente? Não vem no culto. Não estou dizendo que ele não vem no culto fisicamente, porque os nossos cultos presenciais estão impedidos.
Eu estou dizendo que aí dentro da sua casa você está ouvindo, mas não está deixando Jesus falar com você. Você não foi no culto, mesmo ouvindo o culto, você não foi no culto. Está entendendo o que eu estou pregando ou não? Não participar de um culto onde Jesus está, isso traz esfriamento, isso traz distanciamento, isso traz isolamento. E você vai se isolando, vai esfriando na fé e quando vai ver, desviou, ficou pelo caminho. Todo emburradinho com o pastor, porque o pastor não abriu os cultos, a igreja ABC abriu, só o pastor aqui que não abriu. Aí você está todo chateadinho, tirando marra, com o seu coração magoado, e não participa do culto 1, não participa do culto 2, o tempo vai passando, Jesus falando com você, e você dando de ombro, você está esfriando, está morrendo espiritualmente, e está perdendo, número 1, a paz de Cristo, está perdendo, número 2, o Espírito Santo, que é derramado da parte do Senhor. Isso tem consequência. Não participar de um culto onde Jesus está presente, você perde a comunhão. Já não faz sentido para você sentar na mesa e comer do corpo e do sangue de Cristo. Não faz sentido, porque você não tem comunhão, você não está enxertado na videira chamada Jesus. Você não tem contentamento em ouvir da parte dele. Participar de um culto para você é um peso, participar de uma célula para você é um peso, você está doente como o irmão Tomé, você precisa participar de um culto chamado o culto da reconciliação. Como é o culto da reconciliação, pastor? Quando nós sentamos à mesa em 1 Coríntios capítulo 11, no verso de 28, está dizendo que a razão por que muitos estarem fracos, doentes e já não dormem, por quê? Porque ele não faz uma autoanálise. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí, olha só, você vem no culto onde Jesus está presente, e você descobre que você está doente. Como o irmão Tomé, você precisa reconciliar primeiramente com você mesmo. Olhar para dentro de você e reconhecer os seus erros. Reconhecer os seus pecados. Reconhecer as suas falhas. É um mergulho que você dá para dentro de você e você reconhece, puxa vida, não é que eu estou errado, não é que eu estou equivocado. Porque o irmão Tomé, ele estava doente, ele não percebeu. Eu quero discorrer com você o processo de reconciliação interior. No culto da reconciliação, Tomé encontrou-se consigo mesmo. Como é que eu descubro isso? Ele duvidou dos irmãos. Os discípulos disseram o seguinte: Tomé, você não vai acreditar, nós encontramos a Cristo, Ele veio aqui na nossa célula, Ele veio aqui na nossa casa, Ele veio aqui no culto, fez um culto conosco aqui, você nem sabe o que aconteceu. Sabe o que Ele deu de presente para mim? Ele deu a paz, Shalom. Ele gritou para mim, Shalom. Eu estava chorando, mas na hora que Ele falou Shalom, eu encontrei uma paz tão grande, melhor do que dinheiro, melhor do que prosperidade. Ele deu para nós Shalom. O outro irmão já gritou, ele além de dar Shalom, ele deu também o Espírito Santo. E sabe qual foi a reação do Tomé? Você acha que o Tomé diz, oh glória? Não, o Tomé ficou irritado. Tomé ficou irritado, chateado. Porque Jesus falou com A, com B e não falou com ele. Essa é uma doença crônica. Esse é um câncer que está assolando a igreja. Que câncer é esse, pastor? De que doença você está falando? Isso aqui, ó. Olhar para o próprio umbigo. O que importa sou eu. Mas como assim Jesus veio no culto que eu não estava? Como assim Jesus dá paz, Shalom,
Como ele ousa vir no culto em que eu não estou? Está olhando para o seu umbigo, hein? Você é o quê? O centro do universo? Hein, Príncipe Harry? Hein, princesinha de Beverly Hills? Quem você acha que você é? O centro das atenções? Você está doente e ninguém te contou? Na igreja isso chama-se departamentalização. Vou repetir para você não esquecer. Isso chama-se departamentalização. O que é isso? É o crente que trabalha para Jesus, como Tomé. Fazia 3 anos e meio que ele era discípulo de Jesus. Viu Jesus curando, viu Jesus ressuscitando, viu Jesus multiplicando pão, viu Jesus curando o cego, viu Jesus arrumando o braço do paralítico, mas naquele dia ele estava simplesmente olhando para o umbigo dele. Eu não acredito que Jesus, depois de tudo que eu fiz, depois de todos os anos que eu dediquei para a obra, o dia que eu não venho no culto, Jesus ousa falar com você e não fala comigo. Tem irmãos na igreja que ficam irritados com Jesus, porque Jesus abençoou ele com emprego, abençoou ele com casamento, abençoou ele com salário, abençoou ele com saúde, e você não recebeu, porque você está olhando para o seu umbigo. A departamentalização é um câncer que assola a igreja. Sabe como? O camarada faz o culto dele. Olha, eu vou fazer o evento X. Aí tem o outro grupo lá que faz o evento A, o evento B, o evento C. Mas você que está fazendo o evento X, olha o que acontece. O pastor, por algum motivo, ele não vai no evento X, no que você fez, porque você está olhando para o seu umbigo. O pastor vai no evento C. Aí você fala assim, mas como, está vendo? Ninguém vem no meu evento, ninguém me ama, ninguém me quer. Como o pastor ousa, depois de tantos anos que eu tenho dedicado para a obra? Como o pastor ousa, depois de tantos anos dedicado para o reino de Jesus, ele só visita a célula A, a célula B. Eu estou muito triste, chateado, porque o pastor nunca veio na minha célula. Você está doente, você está olhando para o seu umbigo. Você precisa se reconciliar com você mesmo, você precisa participar do culto da reconciliação. Está que nem Tomé. Você é discípulo de Jesus, mas de Jesus você não tem nada. Está doente. É um câncer. Se você não arrancar isso, você vai morrer. Você vai morrer. Aí diz no verso 29 que Jesus aparece 8 dias depois e ele traz um presente. Sabe qual foi o presente? Shalom, a paz seja convosco. Sabe quem estava no culto? O Tomé. Aí Jesus cutuca ele, vem andando para o lado dele, vem chegando. Paz seja convosco, Tomé. Amém, Jesus, amém, amém. Aí diz o verso 29. Mete a mão, porque você viu as feridas na minha mão, porque você viu os milagres, é que você crê em mim? Deixa eu te contar um negócio. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Você está achando que o seu sucesso, para a sua célula, para o seu ministério, depende da presença de A, de B ou de C? Você está muito enganado. Você está muito enganado. Eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir. Nós gostamos de participar presencialmente com muitos dos nossos irmãos. Um culto aqui com a presença de alguns dos nossos irmãos é diferente. Quando o irmão não vem no culto, parece que está faltando alguma coisa. É diferente, eu sei que é. Mas irmão A, B, C, D, E, Z pode faltar.
Só quem não pode faltar aqui é Jesus e sua presença maravilhosa através do Espírito Santo. Está me ouvindo? Está me ouvindo? O que não pode faltar aqui é a presença maravilhosa do Espírito Santo. Nós não dependemos de recursos, nós não dependemos de talentos, nós não dependemos de A, de B ou de C, nós dependemos exclusivamente do Senhor Jesus. Para de ficar olhando para o seu umbigo. Para de ser Tomé. Porque aí os irmãos começam a testificar: na minha célula, eu estou ganhando tanta alma para Jesus. Oh, mas Deus está me abençoando tanto. Olha, minha célula está bombando. Aí você, Tomézão, fala assim: ai, que ódio. Aqui, eu estou com raiva. Irmão, está com raiva por quê? Porque Jesus está abençoando ele, não está me abençoando. Ah, Tomé. Olha o que você merece aqui, ó. Ó. Você precisa crescer, você está doente. Você está muito doente. A partir do dia em que você compreender que o culto da reconciliação é o culto em que você descobre que você está doente. Quando Jesus falou, quer dizer que você só crê em mim porque você viu? Bem-aventurado é quem não viu e creu. Nesse momento, pum, caiu a ficha na cabeça do Tomé e disse assim: ai, que vergonha! Como eu estava cego e não estava vendo, como eu estava errado e não tinha percebido. Jesus, tem misericórdia de mim. Ele participou do culto onde Jesus estava, e Jesus então o curou, com uma palavra, fez com que ele caísse para dentro dele mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O Tomé encontrou-se consigo mesmo, mergulhou para dentro de si mesmo e disse: como eu estou doente. 3 anos e meio eu estava com Jesus e não enxergava um palmo à frente do meu nariz. Mas hoje eu enxergo, porque eu recebi a paz de Cristo. E juntamente com a paz de Cristo, a doce presença do Espírito Santo. Quando você participa do culto da reconciliação, além de você reconciliar consigo mesmo, você mergulhar para dentro de você e descobrir que você está muito doente, agora você vai ter um encontro com Jesus. Ai, pastor, não entendi. O cara já tinha sido discípulo de Jesus por 3 anos e meio, mas não tinha encontrado Jesus. Talvez você está no Evangelho há 50 anos e ainda não encontrou Jesus. Mas isso pode acontecer, pastor? Pode. Pode sim. Porque você não está no culto onde Jesus está. Você está num culto religioso. Você vem metodicamente para a célula, você vem metodicamente para os cultos, você até participa dos cultos online, mas não deixa Jesus falar com você. Então, se a primeira lição no culto da reconciliação, o Tomé reconciliou consigo mesmo, descobrindo que ele era completamente doente, dependente de Deus, agora ele encontra-se com Jesus. Ao reconciliar-se com Jesus, o irmão Tomé aprendeu uma lição preciosa. Porque, segundo o verso de número 26, 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro de casa e com eles Tomé. Chegou Jesus e as portas estavam fechadas, apresentou-se no meio deles e diz: a paz seja convosco. Sabe por que o Tomé estava doente? Porque quando a gente não vem no culto e vê os irmãos contando as bênçãos, ao invés da gente se alegrar, a gente fica chateado. E o Tomé, depois que Jesus foi no culto que ele faltou,
Ele passou um dia magoado, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias tirando marra. Cateando marra, não é assim que você fala? 8 dias marrento. Eu estou decepcionado com a graça. Eu estou decepcionado com o pastor que foi na célula A, B, C e não veio na minha. Eu estou tão triste com o pastor, que o pastor ele não veio no meu evento. Está doente, hein? 8 dias. Mas no 8º dia chegou o dia de ir para o culto. Quando você está chateado com alguém, você vem para o culto? Pastor, eu não vou não. Quando você está chateado com alguém, você vai para a célula? Pastor, eu não vou não. Mas aí tem que tirar o chapéu para o Tomé, porque mesmo chateado, o Tomé foi. Mesmo irritado com Jesus, Tomé foi para o culto. Mesmo irritado com os irmãos que estavam recebendo os presentes de Jesus, a paz e o Espírito Santo, ele foi. Eu estou invocado, eu estou chateado, estou magoado, mas eu vou assim mesmo. Que bom que ele foi, que bom. Porque quando ele foi mesmo magoado, mesmo chateado, mesmo sem querer ir ao culto, ele encontrou-se com quem lá no culto? Quem foi que apresentou-se lá no culto depois de 8 dias? Quem foi que apresentou? O próprio Senhor Jesus apareceu lá. E aí a gente vê que Jesus é diferenciado, ele não é como eu não, ele não é como você. A gente percebe o coração amoroso do Senhor Jesus, porque Jesus não chega chutando o balde, Jesus não chega acusando não, Jesus não chega dizendo, bonito hein, que papelão, você 3 anos comigo, eu vou botar na internet, eu vou botar no YouTube lá de Israel. Jesus não chega acusando, ele chega acolhendo, ele chega dizendo, paz seja convosco. Se fosse eu ia dizer, chegava no culto, o Tomé chegasse lá e falava, oh, glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas aqui, olha quem está chegando, irmão Tomé, o faltão, o fujão do culto, não tem vergonha não, queima ele, Jeová, eu já ia tirar onda com ele. E você não? Graças a Deus que Jesus não é como eu e como você. Jesus tem um coração tão amoroso que ele chegou no recinto e foi logo dizendo, a paz seja convosco. Ele chega acolhendo, ele não chega acusando não, ele olha na direção do Tomé e faz um convite, ô Tomé, chega aqui meu irmão, chega aqui. Ele não foi para nenhum outro, ele falou, porque ele sabia o que o Tomé tinha dito. Jesus sabe de todas as coisas. Você não acha que Jesus sabe o que você anda falando do pastor por trás não? Você não acha que Jesus ele sabe do que você anda falando dele por aí não? Hein? Que você está chateado, você acha que Jesus não sabe disso aí não? Jesus então chega com o coração cheio de amor e diz o seguinte, então amigo, paz seja contigo. Qual é a sua dúvida? Você está com dúvida? Você quer pôr a mão nas minhas feridas? Está aqui, põe as mãos nas minhas feridas. O que está faltando para você? É prova? Toma prova. O que está faltando para você? Um coração amoroso da parte do Senhor Jesus, esse é o culto da reconciliação, que primeiro o Tomé reconcilia consigo mesmo e depois ele reconcilia com Jesus. Como é que você sabe que ele reconciliou com Jesus, pastor? Porque no verso de 28, eu vou ler o verso 28 para você. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. O que aconteceu aqui? Algo aconteceu. Talvez você não tenha visto. Talvez você não tenha tido uma experiência com Jesus como Tomé teve. Eu vou ler o que ele disse. Mas eu não vou só ler, eu vou mergulhar. Eu vou lá para dentro do culto com Tomé. Jesus não chega chutando, ele chega acolhendo. Põe a mão aqui, Tomé. O que você precisa é de prova. Vai.
Põe a mão aqui. Nesse exato momento, Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Aconteceu um milagre muito grande aqui. Que milagre, pastor, foi esse? Uma coisa é você falar o Salmo 23, você diz assim: o Senhor é pastor. Outra coisa é você dizer: o Senhor é o meu pastor. Meu. Só meu. Só meu. Meu Deus. Meu Senhor. Tomé reconciliou com Jesus, andou com ele depois de 3 anos e meio, mas não tinha intimidade. Nunca havia chamado Jesus de meu Senhor. As coisas ganham sentido quando você diz assim: eu vou à igreja. Mas é diferente quando você fala: eu vou à minha igreja. As coisas ganham sentido quando você fala: eu vou conversar com o pastor. É diferente quando você fala: eu vou conversar com o meu pastor. Tanta gente na igreja que relaciona com Jesus só pelo que Ele dá, só pelas bênçãos. Mas quantos precisam reconciliar com Jesus e dizer: meu Senhor, Deus meu. O culto da reconciliação é um culto que você entra para dentro de você mesmo e diz assim: ai, como eu sou pecador, ai, como eu estou equivocado, ai, como eu não enxerguei isso, como é que eu pude ser tão egoísta ao ponto de querer só para mim, Jesus, só para mim, Jesus, só para mim, ai, como eu sou egoísta. O culto da reconciliação é quando você se encontra com Jesus. Ai, que culto maravilhoso é aquele. Porque Tomé entrou chateado, saiu feliz. O Tomé entrou resmungando e saiu glorificando. O Tomé entrou incrédulo e saiu cheio de fé. E você, como que você entrou nesse culto? Cheio de marra, cheio de mágoa. Deixa eu te contar. Jesus está presente nesse culto. Ele não está acusando você. Ele está dizendo para você: Shalom. Acalma teu coração. Receba o Espírito Santo. Quando isso acontecer, você vai entrar para dentro de você e vai dizer: ai, que pecador, que homem miserável que eu sou. Senhor meu e Deus meu. Não permita que a mágoa tire você do culto. Não permita que a chateação deixe você insensível para as coisas de Deus.
Não permita. Tomé chegou de um jeito e saiu totalmente de outro jeito. Aquele homem estressado, ele voltou para casa em paz. Aquele homem orgulhoso voltou para casa humilde. Aquele homem ressentido deu lugar para o perdão no seu coração. Ele chegou diferente, a incredulidade foi substituída pela fé. Ele chegou em casa diferente. Os familiares do Tomé disseram assim: o que aconteceu, meu irmão? O que você ganhou na loteria? Não, eu recebi a paz de Cristo, eu recebi o shalom, eu recebi o sopro do Espírito Santo, eu me encontrei genuinamente com o Senhor Jesus Cristo. Meninos do louvor para frente, nós já vamos encerrar. Talvez você esteja triste, chateado, longe da comunhão, frio na fé, chateado com o pastor, chateado com Jesus. Mas esse é o culto da reconciliação. Mergulha para dentro de você mesmo e descubra o quão dependente você é de Jesus. Se proste na presença de Jesus e diga para Ele: meu Senhor, meu Deus. Tenha um relacionamento com o Senhor em outro nível, um nível diferenciado. Não é um nível superficial, é um nível profundo, é um nível da qual o Senhor espera que eu e você possamos ter. Que bom que você veio a este culto, o culto da reconciliação. Chegou a hora de você olhar para dentro de você, reconciliar consigo mesmo, tirar o olho do seu próprio umbigo, descobrir que você não trabalha para homens, que você está edificando um reino para Jesus, que se você receber glória, amém, e se você não receber, amém também. Tira o olho daí. Agora você está leve, agora você está livre. Agora você não depende de A, de B ou de C, você depende da paz de Cristo e do Espírito Santo. Isso é essencial. Não saia deste culto sem reconciliar consigo mesmo e sem reconciliar-se com o Senhor Jesus. Vamos participar do corpo e do sangue de Jesus neste momento. Enquanto eu oro por você, nós vamos retornar na sequência para cearmos a ceia do Senhor, a ceia do mês de março, a ceia de número 3. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, este é o culto da reconciliação. Eu preciso do Senhor para tirar as minhas expectativas de mim mesmo. O meu orgulho seja quebrado nesta manhã, neste dia. O meu ego seja quebrado. Convém que eu desapareça e o Senhor apareça. E quando isso acontecer, eu estarei curado. Segundo o texto de Isaías, o corpo do Senhor Jesus, pelas tuas pisaduras, eu sou sarado.
eu reconcilio contigo. Por muitos anos eu tenho caminhado lado a lado com o Senhor. Mas hoje eu quero me prostrar e dizer: meu Deus, meu Senhor, o Senhor é tudo para mim. Que a tua igreja possa ter esse encontro consigo mesmo e depois encontrar-se contigo. Quando isso acontecer, nós saberemos que o culto da reconciliação, nós recebemos 2 presentes: Shalom, a paz seja contigo. Recebei o Espírito Santo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, graças a Deus. Deus enviou, cante como você sabe, cante. O seu filho amado pra me salvar. Cante como você conhece, cante. E perdoar. Na cruz morreu, ele morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há temor não há. Do texto de primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 11, nos versos de 23 em diante, está dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha o culto da reconciliação agora. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Entre para dentro de você mesmo agora. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos doentes, e não poucos aqueles que dormem. Vamos abençoar a igreja. A igreja precisa de cura. A igreja precisa de um remédio. Que remédio é esse, pastor? O pão que desceu do céu. Quem beber dessa água jamais terá sede. Entende o que eu prego? Quando você se encontra com Jesus genuinamente, você diz para Ele: o Senhor é o meu pastor. Eu não vivo sem o Senhor.
Me tira tudo que eu tenho de mais precioso. Tira, pode tirar. Se você prestar bem atenção, Jesus aguentou cuspe na cara, tapa na cara, traição, quebra de aliança. Ele aguentou a cruz. Sabe o que ele não aguentou? Deus meu, por que me desamparaste? Ele não suportou não sentir a presença do Pai. Reconcilie com Jesus hoje e receba da paz de Cristo. Volte para sua casa em paz, leve, cheio da unção. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento estes elementos. Simbolicamente representam o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós comermos deste corpo, nós seremos curados. Nós não queremos glória para nós mesmos. Nós não somos ladrões de glória. Quando eu comer do teu corpo, tanto faz se eu receber aplauso ou não. Quando eu tomar do teu sangue, o Senhor vai entrar para dentro das minhas entranhas e eu vou poder dizer: meu Senhor e meu Pai. Ninguém pode tocar na minha fé. O inimigo pode tirar a minha saúde, os meus bens, os meus recursos, mas não pode tocar na minha fé. Eu reconcilio comigo mesmo. Eu tenho consciência de quem eu sou e de que sou muito dependente do Senhor. Eu reconcilio contigo, eu te peço perdão por tudo aquilo que tenho feito, que me distanciou, que me fez esfriar na fé. Mas ao tomar parte do teu corpo e do teu sangue, eu sou curado. A tua igreja é curada. Assim seja, em nome de Jesus. Consagre estes elementos. Diga amém onde você estiver. Tomai e comei todos, em nome de Jesus. Se cuide. Cuide dos seus familiares. Se precisar, lembre-se, a igreja não fechou. A igreja só não tem cultos presenciais, mas a igreja não fechou. A igreja está de portas abertas. Entre em contato conosco, mais hora ou menos hora. Quando você pensar que não, nós estamos aí pertinho de você para te abençoar.
somos um em Cristo. Estamos mais fortes do que você possa imaginar. Toque suas mãos nas minhas mãos. Eu vou despedir a igreja. A pastora vai cantar o último culto, o último cântico do culto. E que você tenha um mês de número 3, cheio de bênção e de unção. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Teu Espírito Santo, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Aonde você estiver, receba o meu abraço, receba o nosso abraço carinhoso. Que Jesus te guarde, que Jesus te proteja, que este mês de número 3 seja um mês de bênção e de provisão. Ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz